Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Raul de História, conhecido também como Professor Jesus, né? Saudades de cada um de vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje com vocês, dar uma breve introdução sobre um período da história do Brasil conhecido como a Era Vargas, né? Getúlio Vargas, ele vai governar o Brasil de 1930 a 45 direto ali, sem ter sido eleito. Ele renuncia ao poder em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e ele vai voltar em 1951, aí sim eleito, onde governa até 54, onde comete suicídio. Então nós vamos analisar um pouquinho agora aqui esse primeiro período dele, de 1930 a 45, que ele governa, e algumas características principais desse governo, né? Antes dele entrar no poder, o Brasil vivia, né, no que era conhecido então como República do Café com Leite, ou República Velha, onde São Paulo e Minas Gerais basicamente revezavam-se no poder e detinham os melhores cargos do governo federal. São Paulo, né, muito forte devido à produção de café, Minas Gerais pela criação de gado, serão os dois estados mais poderosos, digamos assim, do Brasil no período. Tinha aquele voto de cabresto, o voto era aberto, então muitos fazendeiros, né, obrigavam as pessoas a votar em quem eles queriam. Então acabava sempre num revezamento, digamos assim, né, entre São Paulo e Minas Gerais, por mais que tivesse presidentes de outros estados também. Getúlio Vargas ele vai concorrer às eleições contra um paulista chamado Júlio Prestes e ele vai ser derrotado. Ele não vai aceitar o resultado dessas eleições e ele vai tomar o poder, então, através de um golpe apoiado pelas Forças Armadas. Em 1930, ele assume o poder no Brasil. Ele já vai tirar os governadores que tinham sido eleitos e vai nomear interventores nos estados, pessoas ligadas a ele, né? Principalmente tenentes do exército vão fazer parte desse governo nos estados ali, os interventores. Algumas características principais do governo de Vargas, né? Um grande populismo. O que é isso? Uma relação quase paternal de pai do político com a sociedade. Então ele dava alguns direitos, né? Como se ele fosse o grande protetor dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ele não deixava que essas pessoas, os trabalhadores, organizassem lutas por mais direitos, digamos assim. Uma grande propaganda em torno do seu governo, né? Tinha um departamento, né, de imagem e propaganda que cuidava dessa imagem dele, então era muito associado em desfiles públicos, discursos em estádios de futebol, então sempre está presente na vida das pessoas como se estivessem cuidando de todo mundo, né? A relação que até hoje é muito usada por diversos políticos, né? Esse populismo ali. Getúlio Vargas também vai se caracterizar de forma muito próxima dos trabalhadores na questão das leis trabalhistas, né? Ele vai colocar ali a consolidação das leis do trabalho, a CLT e na própria Constituição uma série de direitos que vai beneficiar muito a classe trabalhadora. Então até por isso ele recebe aquele apelido de pai dos pobres, né? Uma outra característica muito forte do governo dele é o nacionalismo econômico. Ele vai criar uma série de empresas estatais, né, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, são indústrias para extrair as riquezas do solo brasileiro, né? Ao invés de dar preferência para empresas estrangeiras virem para o Brasil extrair esses produtos, ele vai criar empresas estatais. Então ele vai enfrentar forte resistência de vários setores ligados a empresas estrangeiras, muito por conta disso também. Uma outra característica muito importante do governo de Vargas é o incentivo à industrialização. Então o Brasil vai dar um grande salto nas indústrias nesse período. Vai deixar de ser um país somente agrário, né, que planta e vende esses produtos, para ser um país que tem diversas indústrias. Então, de maneira geral, um grande populismo, grande uso da imagem, apostilas, né, eram entregues para crianças, para falar que Getúlio Vargas era uma pessoa que cuidava de todo mundo. Além dessa grande propaganda, a questão das leis trabalhistas é uma característica importante do governo dele.
um incentivo à industrialização no Brasil também. E aí nós vamos ver mais detalhadamente nas outras aulas, aqui nos vídeos que eu vou falar para vocês, a característica de cada período desse governo dele. Né? Ele vai ficar no chamado governo provisório no primeiro momento, vai ter a Revolução Constitucionalista, onde os paulistas vão fazer uma revolta contra ele, exigindo uma Constituição. Mesmo que os paulistas saiam derrotados, Vargas percebe que não conseguiria governar sem apoio dos paulistas. Então ele elabora uma Constituição em 34, iniciando então o chamado governo constitucional a partir de então. É nessa Constituição que vai ter pela primeira vez o voto feminino, né? A mulher vai poder votar. O voto passa a ser secreto, então, para proibir um pouco daquelas práticas, né, eleitorais, como o voto de cabresto. É criada uma justiça eleitoral, né, para impedir um pouco aquelas fraudes que eram muito comuns no Brasil na época. As leis trabalhistas, né, serão assegurados também nessa Constituição. E aí, quando ele estava prestes a convocar novas eleições para sair do poder, em 1937, ele vai alegar, né, que tem uma ameaça comunista para tomar o poder no Brasil, e ele vai dar um novo golpe, digamos assim, ele vai implantar uma ditadura no Brasil, chamada Estado Novo. Então, de 1937 a 45, ele vai implantar uma ditadura com censura aos meios de comunicação, um departamento, né, de imagem e propaganda muito forte ali, controlando o que era produzido de arte no Brasil, tinha que passar por esse órgão para ser aprovado. Então, assim, é um pouco contraditório o governo dele, porque ao mesmo tempo que ele garante uma série de benefícios aos trabalhadores, ele implanta uma ditadura, depois uma censura, e tinha características muito parecidas com o fascismo, nazismo da Europa. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era o presidente do Brasil, e o Brasil tinha uma aproximação ideológica muito forte com o eixo, né, os países do nazifascismo da Europa. Mas o Brasil vai lutar na guerra ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados, por conta muito de pressões, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil e de alianças também comerciais e militares, tá? Então a gente vai detalhar um pouquinho mais esse período de Getúlio Vargas nos próximos vídeos, mas lembre bem dessas características do governo dele, né? Aquela questão do populismo, uma alta propaganda, né? Um órgão só responsável por cuidar da imagem do presidente, uma série de leis e benefícios aos trabalhadores, como a questão do 13º salário, a jornada semanal, né, que se passar desse período trabalhado, o trabalhador tem direito a receber horas extras, licença maternidade para as mulheres, e também, né, a questão ali do incentivo à industrialização no Brasil. Vai crescer muito as indústrias no Brasil no período, tá bom? Preparem aí as atividades que vocês têm, tirem as dúvidas com os professores. Em breve eu volto com mais dicas para vocês, tá bom, pessoal? Grande abraço, até logo a todos.